que eu queria falar, e o tema eu fiquei indeciso qual título, obrigado, irmão, qual título colocar. Eu coloquei 3 e trouxe os 3. Não cortei nenhum deles. E coloquei primeiramente verdades poderosas, andando com Jesus sobre as águas, o sobrenatural de Deus. E eu cheguei à conclusão, antes de vir para cá hoje, que o que a gente ia falar realmente era isso, o sobrenatural de Deus. E é uma coisa interessante, porque o sobrenatural de Deus, ao mesmo tempo tão poderoso, é tão simples e está acessível a nós, a sua igreja. A sua palavra faz isso, os pastores que cuidam da nossa vida fazem isso, a equipe pastoral trazendo água para mim aqui agora nesse momento fez isso. Os irmãos estando aqui, às vezes alguns intercedendo pela minha vida, porque eu já ouvi palavra intercedendo pelo pregador, eu já aprendi a fazer isso também, então eu até gostaria e agradeço se tiver algum irmão sendo tocado nesse sentido, porque realmente a gente não pode se esquecer que este mundo é perdido em trevas, nesse mundo jaz o maligno, mas temos o rei que é acima do príncipe das trevas, que é Jesus, e ele vai trazer vitória para a sua igreja, ele já trouxe a vitória para a sua igreja, já foi conquistado, e a gente precisa entender alguns princípios do sobrenatural de Deus, para que a gente se aproveite disso. Foi posto para nós. Todo mundo aqui, não tem nenhum de nós aqui que não tenha problemas, aflições, tribulações. Isso faz cada um de nós tendo seus problemas individuais, específicos, mas torna-nos irmãos, não só na fé, mas também nas dificuldades. Todos passamos por dificuldades. Isso é bom, porque faz a gente nos tornarmos humildes e aprender que a gente tem aqui nessa vida, tem que ser um pelo outro. A gente, por mais que sejamos vistos pelos outros como fortes, ou como prósperos, ou como alegres que seja, cada um sabe o que guarda em si, dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua família. Cada um sabe. E eu também tenho minhas batalhas. Ciente disso, eu quero trazer algumas coisas pesadas de se falar, coisas simples, rápidas, mas pesadas, que às vezes algum dos irmãos aqui já sentiu, já pensou, já vivenciou, que são as coisas que acontecem na nossa mente. A primeira batalha onde a gente tem que vencer é na mente. E na mente, esses problemas, essas aflições, essas tribulações, elas produzem coisas quando a gente não conhece o sobrenatural de Deus, quando nós não sabemos caminhar sobre as águas com Jesus, e elas conduzem a mente, por mais cristão que sejamos, por mais adultos que sejamos, por mais experiência ou força que tenhamos, às vezes por pensamentos de morte, às vezes por um pensamento de inutilidade, de nos sentirmos inúteis, de não termos valor, nem para os da casa, não sermos úteis para ninguém. Angústia, a sensação de que a gente está numa batalha onde nunca veremos a vitória, preso em pecado, preso por medo do amanhã, medo de não acontecer tal coisa, ou medo que tal coisa aconteça, na parte de saúde, na parte emocional, familiar, financeira, na nossa autoimagem, como as pessoas nos veem. Eu não estou falando novidade nenhuma, não é nem só para os cristãos, é para ser humano nenhum. Pensamentos assim não são novidade, infelizmente. Isso é uma consequência da queda, isso é uma consequência realmente do maligno estar aí agindo sobre as pessoas. Mas, apesar dessas coisas tristes, o que eu queria trazer com força, bem claro para os irmãos, nós temos a vitória conquistada por Jesus sobre essas coisas. Amém. Talvez o meu maior pedido durante a montagem dessa palavra para Deus é como passar para os irmãos uma coisa que é tão fácil de entender, essa constatação de que a vitória já foi ganha por Cristo na cruz. Isso é fácil de entender, mas às vezes é um pouco complicado, eu percebo, na realidade do dia a dia, da gente aplicar
isso na nossa vida, de a gente se utilizar dessa verdade para realmente obter a vitória que a gente precisa. Não basta só termos informação das coisas de Deus, mas a gente tem que ter convicção. É diferente, dá para entender? Informação de convicção. Pedir perdão para os irmãos que eu vou beber água com uma certa frequência, que eu passei a semana passada inteira de cama, não trabalhei, e foi bom. Não gostei de ficar parado, mas me ajudou a pensar na palavra de hoje, porque o nosso corpo é frágil. Quando a gente está com tanta dor que não consegue sair da cama, febre, incapacidade, dependendo dos outros, a gente é convidado a se jogar em pensamentos ruins, ou lembrar desse Jesus que eu estou falando para nós, desse Jesus que veio para cada um dos irmãos, para mim também, amém? Eu venho de uma sequência onde a gente passa às vezes por problemas emocionais, problemas financeiros, a gente tem bastante conta como todo mundo, teve os problemas de saúde recentemente que eu passei, que eu comentei, e confesso para os irmãos, eu não tinha pensado num primeiro momento em trazer esse particular da minha vida para os irmãos, mas eu acho que é útil, e diante de Jesus, todos passamos, isso não me faz menor. Mas ontem tivemos um evento dos homens, o encontro dos homens aqui, que eu achei que foi muito bom. E eu ontem, diante dos irmãos, confesso que eu fiquei me segurando para não ligar para o Claudenir e pedir oração para o Claudenir. Irmão, me ajuda em oração, porque está difícil. Não é só o fato de eu ter passado uma semana parado na cama, mas vem uma multidão de pensamentos ruins. A minha esposa está fora, e uma série de situações que só a gente lá em casa sabe. E eu sei o que é passar necessidade de orar para Deus da seguinte forma: Pai, levanta intercessores pela minha vida, me ajuda a suportar, me ajuda a passar por isso. E isso não me faz especial, isso me faz como os irmãos, porque eu sei que vez ou outra algum dos irmãos passou por isso também. Então isso me dá uma consciência da importância dessa palavra, da importância da gente entender. E uma das coisas, pensando sobre a palavra, que eu me disse que não poderia deixar de falar aqui, é de convidar os irmãos a orar por essa igreja, a orar por esse pastor, pela equipe pastoral, pela família do pastor, porque tudo isso aqui não é uma atração de fim de semana. Tudo isso aqui é uma necessidade séria da nossa alma. Nós precisamos disso. E isso foi projetado por Deus antes da criação do mundo. Junto com Jesus, Ele criou a igreja. E este local aqui é fundamental para que um momento como eu estava ontem, eu só não liguei para o pastor porque eu sabia que eu viria à noite, sabia que eu estaria entre os irmãos, eu sabia que eu estaria na casa de Deus, e eu sabia o que me aguardaria aqui. Um ambiente com os irmãos que cuidam de mim, trazem água, intercedem por mim, irmãos que estão torcendo pela minha vida. Irmãos, isso não tem preço. E pode parecer pesado e triste, mas por vezes a gente sente na própria família pessoas que parecem que torcem contra nós. E então, eu não queria trazer muito peso, além da medida, para os irmãos, mas eu queria trazer essa noção das coisas que realmente existem, que realmente nos aflige vez por outra. Para quê? Para comentar sobre a vitória em cima desse tipo de situação. E esse rápido testemunho que eu dei, que minha esposa está fora, eu estou sozinho em casa, e quando a gente está sozinho é mais fácil ainda de você ser tomado por pensamentos ruins, na solidão. E confesso, me faz bem estar aqui. Me faz bem estar aqui no meio dos irmãos. E eu sou grato a Deus pela sua vida, Claudenir. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado. E eu gostaria, irmãos, que vocês se aproveitassem disso, porque a gente tem um baita de um pastor aqui. Ele não se exalta, ele é humilde, ele é manso,
ele é de Deus. A gente tem que proteger ele em oração. Tem que proteger. Porque podem ter certeza, porque a luta não é fraca para o lado dele, não. É que ele anda firme com Deus. E Deus cuida dele. É só por isso que está de pé. Ele, a casa dele, a igreja. E todas as manhãs eu me ajoelho e oro pela sua família, meu irmão. E assim, meus irmãos, tem que ser um pelo outro aqui. Por você, por nós. A gente ter esse interesse, essa dedicação de orarmos uns pelos outros. Porque a gente está passando no momento atual do mundo que quem acompanha política, geopolítica, é difícil a gente não se perguntar se Jesus não vai chegar, não vai retornar na nossa geração. Mas eu não vim hoje para ficar falando de fim dos tempos, tá? Mas uma das coisas que eu agradeci ao montar essa palavra foi realmente de ter vindo aqui ontem, de ter irmãos para dividir um tempo. Uma coisa maravilhosa, Deus trouxe a irmã Maria Tereza hoje de manhã e fez parte do que eu queria falar. A irmã Maria Tereza falou uma coisa muito forte: Jesus é o nome da nossa esperança. Quem ouviu a palavra hoje cedo, Jesus é o nome da nossa esperança. E eu, ao montar essa palavra, eu me apercebi que o que a irmã trouxe para nós, essa frase é tão poderosa, que a gente às vezes não se apercebe que isso é uma declaração que tem ação no reino espiritual. E ela ensinou sobre esperança para nós hoje, e ela falou, nos ensinou para declararmos com a nossa boca: Jesus é o nome da nossa esperança. Jesus é o nome da minha esperança. E essa simples declaração, ela move no sobrenatural. Já começa a constatar, falar de verdade. E quando a gente declara a verdade, o inimigo tem que recuar. Quando a gente lança a luz sobre as nossas vidas, as trevas têm que recuar. O local onde nós somos fortalecidos, libertos, ensinados, é a igreja. Por isso eu falo para os irmãos orarem por aqui, por essa comunhão que nós temos. É aqui que nós somos fortalecidos, libertos, ensinados. É aqui onde nós somos nutridos. Então a gente tem que defender de unhas e dentes em oração, intercessão pela EOLAM, para que realmente a gente possa ser renovado. Eu vou trazer alguns versículos, eu não quero me delongar muito, e eu vou falar brevemente, para mim não deixar de falar o versículo, o texto principal. Põe para mim João 16:33, por favor. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É um versículo que todo cristão conhece, praticamente de cor. Mas eu vejo o poder do sobrenatural aí, porque ele fala o seguinte: o próprio Jesus, ele fala algumas coisas nos versículos anteriores, e ele explica que ele falou essas coisas para que nele, Jesus, nós tenhamos paz. Que no mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Eu venci o mundo. A constatação de que ele vence, a constatação que para nele tenhamos paz. O que eu queria trazer para os irmãos é só isso. Para que em Jesus tenhamos paz. Ciandros, como assim? Para que em Jesus tenhamos paz. Ciandros, como assim uma coisa tão simples move tão sobrenatural? Move. Quando a gente se põe diante dos problemas, com a certeza que Jesus é o nome da nossa esperança, se essa certeza tomar posse do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, existe uma coisa estranha que eu não sei se todos vão entender, mas eu sei que o que eu vou falar agora tem o endereço certo no coração de um ou mais aqui. Licença. O que eu quis dizer, que às vezes nem todos entendamos, é que o que significaria ter paz em Cristo, bom ânimo, e é crer que Ele venceu o mundo. Quando a gente
se joga nas mãos de Jesus, como Pedro fez e deu as mãos, se lançou ao mar quando Jesus chamou e ele andou sobre as águas, quando ele não pensou em afundar, ou vento, ou água, ele só foi. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente move o mundo espiritual ao nosso favor. A gente declara para o mundo espiritual quem nós somos. E a gente fecha o nosso pequeno entendimento para toda a influência do maligno. A gente se blinda. E uma das formas da gente chegar a esse tipo de atitude é uma compreensão difícil de que às vezes a gente faz um pedido para Deus, e a gente pode pedir para Deus, pela família, pelas finanças, por qualquer coisa, mas o poder eu sinto, eu vejo que está em, ao pedir para Jesus, termos ciência quem é Jesus e nos tranquilizarmos. Presta atenção nessa parte, irmãos. Nos tranquilizarmos com qualquer que seja o resultado, a partir do momento onde nós entregamos para Ele. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos os planos de Deus, não sabemos o que Deus tem para nós. Mas a partir do momento que a gente ora e entrega em oração para Deus o destino da nossa vida, ganhando ou perdendo, tendo saúde ou não tendo saúde, estando preso ou estando livre, estando com dinheiro ou estando sem dinheiro, se a gente confiar que independente do que aconteça a nós, Deus está nesse propósito, a gente consegue sobrenaturalmente ter esse bom ânimo. Esse bom ânimo expressa a confiança que o destino da nossa vida está nele. Só que para isso, eu não sei se eu estou conseguindo especificar bem, explicar bem, mas para isso tem que ter fé. A irmã Maria Teresa começou a elucidar para mim quando ela falou que o nome da nossa esperança é Jesus. E abre para mim João 3, versículos 14 e 15, por favor. Eu vou tentar com um versículo e um entendimento tentar esclarecer para os irmãos. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora acho que a gente consegue entender. Significa carro do ano, escola particular a melhor da cidade, a roupa da marca. Eu ter saúde para sair correndo 15 quilômetros. Deus usa pessoas que às vezes estão na cama. Eu já participei de situações onde eu fui parte da DONEP e teve uma das cidades que a gente fazia reunião para falar de Jesus para as pessoas, e teve uma cidade que chegou ao conhecimento para mim de que o jantar inteiro praticamente foi convidado, apareceu no evento através do convite de uma mulher que estava há anos na cama. O que a gente vai falar então? Que se eu não estiver fora da cama, Deus não está comigo? Se eu não estiver fora da cama, eu vou perecer? Meus irmãos, o que importa para nós é não perecer e ter a vida eterna. Amém? Quando essa certeza vem para nós, as nossas orações mudam, os nossos pedidos mudam, a nossa convicção ganha força. Porque o que a gente mais quer fazer é uma frase uma brincadeira que eu bolei aqui. Apresente, porque volta o versículo 14, perdão. O versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, alguém lembra dessa passagem do Antigo Testamento? As pessoas estavam murmurando contra Deus. Olha só o elo com o que eu estou querendo dizer. Murmurando que não estavam gostando dos sacrifícios que estavam passando pelo deserto, e se meteram a reclamar para Deus das coisas. E Deus se irou, e aí começaram a aparecer cobras, picarem as pessoas, e as pessoas morrendo no meio do caminho, antes de terem chego na terra prometida. Mas na misericórdia de Deus, Ele falou para Moisés levantar uma serpente de ferro fundida, se eu não me engano, e as pessoas que olhavam para essa serpente
levantada, elas não, mesmo picadas, elas não morriam. E à semelhança de Jesus, todos nós que olharmos para Jesus, que foi levantado na cruz, com fé, nós não pereceremos. Isso é misericórdia de Deus. Amém? Dentro disso, fazendo uma semelhança de Jesus precisar ser levantado no madeiro, para que as pessoas possam vê-lo e ao vê-lo, sentirem esse poder da salvação, esse poder sobrenatural de Deus, que sobrepõe a qualquer problema que nós possamos viver na terra. O que eu trouxe de uma frase para tentar facilitar? Apresente Jesus para seus problemas. A semelhança do que a irmã Maria Teresa falou de manhã. Apresente Jesus para os seus problemas. Eu tenho isso, aquilo, outro. Se a gente começar a prestar atenção nisso, a gente coleciona problemas, coleciona dores, coleciona medo e continua cativo. E não sai desse, e não usa o sobrenatural a nosso favor. E a frase, vou completar: apresente Jesus para os seus problemas e apresente-se como Jesus para os seus problemas. Eu vou repetir: apresente Jesus para os seus problemas quando eles vierem tentar roubar a sua mente, roubar a tua salvação. Mas se apresente também como Jesus diante dos seus problemas, diante do problema de perseguição em casa, na família, diante do problema financeiro, problema emocional, problema de qualquer ordem, de saúde. Apresente-se como Jesus. Quando nós nos apresentarmos como Jesus, os nossos problemas conhecerão Jesus. Amém? Então, meus irmãos, quando o coração vier a ser roubado da presença de Jesus, não esqueça, o maior, mais importante do que qualquer resultado da nossa vida, o maior e mais importante resultado de todos, é a salvação. Se nós não perdermos a salvação, Paulo falou que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para algumas pessoas é difícil entender isso, mas o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se a gente apresentar os nossos problemas, quando eles vierem roubar a nossa mente, e apresentar Jesus para os nossos problemas, e nos portarmos como Jesus se portaria diante dos mesmos problemas, diante das mesmas pessoas, perseguições, afrontas, poderes, doença, falta de dinheiro, qualquer problema que seja, apresente-se como Jesus. Então a maior preocupação que a gente tem que ter é entender o que Jesus faria nessa situação. Quando você for ser roubado da sua confiança, apresenta Jesus, porque Ele é o nome da nossa confiança. Mas na sequência, não esqueça, apresente-se como Jesus diante dos seus problemas. Seja irrepreensível. Tenha o caráter de Cristo, exale o perfume de Cristo. Contra essas coisas não há lei. O diabo não pode contra uma pessoa que exala o perfume de Cristo. O mundo pode até criar mentiras, mas eternamente, elas, até a eternidade, elas serão postas por terra. Eu tinha bastante outras coisas para falar, mas eu quero respeitar o tempo. Eu vou pedir para já abrirmos 1 Pedro 5, de 5 a 11. É o texto mais longo, e eu acho que ele, com a linguagem melhor de todas, que não é a minha, mas é a linguagem do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus. Sobre isso que eu estava tentando explicar para os irmãos humildemente. Peço perdão se eu não fui claro para todos, mas eu vou acompanhando aqui, do versículo 5 ao 11. E eu peço para os irmãos que prestem atenção nas palavras, que nós estamos aqui com elas aqui. Semelhante vós jovens, não precisa ser só jovem, que eu não sou tão jovem, né? Mas serve o exemplo geral. Sede sujeitos aos anciãos. Dá para entender o quê? Independente se eu não ser jovem, respeito, né? É isso. Olha só onde a gente já está entrando. Isso é um ambiente onde o inimigo não consegue resistir. E sede todos sujeitos uns aos outros. A comunhão dos irmãos, a igreja, é um lugar onde a gente aprende a exercitar, aprende a importância da sujeição uns aos outros. Desenvolve amor. E contra o amor, o inimigo não tem esse poder de vencer nunca. Então são detalhes importantíssimos que vão fazer a gente vencer nos momentos que a gente mais precisarmos. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos
Pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando a gente é humilde, olha só, volta por favor, volta 5, versículo 5. Isso. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha lá, dá graça aos humildes. Graça é o favor imerecido de Deus, todos nós sabemos. Então, é isso. Porte-se como Jesus. Seja humilde diante dos seus problemas. Não seja altivo. Não disfarce, não se revista de fantasias ou mentiras. Seja direto e reto, sincero como Jesus diante dos seus problemas. Encare-os de frente. Jesus é o nome da sua esperança. Versículo 6. Versículo 6. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. O que seria isso? Obedece a Deus. Tenha Ele como superior a você. Não seja irreverente. Para quê? Porque tem promessa. Porque a seu tempo vos exalte. O que seria isso? É uma coisa importante que eu queria falar hoje, sobrenatural. Para que no tempo de Deus, ao seu tempo, ao tempo dele, Ele vos exalte, nos exalte. Então que Ele nos traga a vitória no tempo que Ele desejar. A gente ser humilde ao ponto de aceitar que não é o meu tempo, mas é o tempo dele, isso faz parte da vitória. Próximo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Crermos que Ele tem cuidado de nós, termos certeza que Ele tem cuidado de nós, e lançar, não é só crer, mas é também lançar sobre Ele. Se a gente não lançar, não acontece as coisas. A gente tem que fazer do jeito que Ele nos explica. A palavra de Deus foi escrita, cada vírgula no seu lugar certo, porque tem muito poder guardado ali, irmãos. Então, prestemos atenção na palavra, lancemos sobre Ele. Não é sobre a minha esposa, não é sobre o gerente do meu banco, não é culpando meus filhos, vizinho, não. É sobre Ele que eu vou lançar minha ansiedade, mais ninguém. Porque Ele tem cuidado de vós. Não é todo mundo que cuida de nós. Na igreja a gente encontra muita gente, mas às vezes nem nas famílias. Versículo 8. Sede sóbrios, isso é conosco. Já não é Deus, depende de nós, é ação nossa. Vigiai, toma cuidado, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Todos nós sabemos disso. Ao qual resistir firmes na fé. Isso para mim é poderoso, resistir firmes na fé. Aquela fé, a certeza das coisas que se esperam. Então resista com fé. Feche os olhos. Pode o mundo estar mostrando para você que vai dar tudo errado. Não acredite na mentira do mundo. Feche os olhos. Aprenda a caminhar pela fé. Resista com fé. Sabendo que as mesmas aflições... Olha que bacana. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Isso é um consolo. Você está sofrendo? Não fique aflito. Você não é o diferente. Você não é o coitado. Deus está falando ali, ó, eu sei que os seus irmãos no mundo estão sofrendo coisas semelhantes, mas eu ainda existo. Eu ainda tenho poder para salvar. E o Deus, essa finalização dos versículos 10 e 11, eu acho lindo. É a parte que eu acho mais importante de tudo que a gente falou. Fazendo essas coisas todas que nós lemos nos versículos para trás, olha a conclusão. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, nós fomos chamados, depois de havermos padecido um pouco. Isso é uma realidade, irmãos. O próprio Deus sabe que a gente haveria de padecer. Não nos estranhemos quando vier o sofrimento, quando chegar o dia ruim na nossa casa. Ele mesmo sabe. Mas Ele fala que se a gente se submeter, se humilhar, resistir, vigiar, acreditar, ter fé, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, Ele mesmo nos confirmará, nos fortificará e nos fortalecerá no poder dEle. Amém? Amém, glória a Deus. E, irmãos, eu gostaria que nós pegássemos a sutileza das coisas da palavra. Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará, fortalecerá.
Em algum momento aqui Ele falou que vai dar dinheiro? Ele falou que vai dar saúde? Vai dar força? A gente não precisa ter saúde para ter força. Só queria que a gente dormisse com essa pulga atrás da orelha. A gente, com Deus, com fé, a gente tem força em qualquer situação. Ganhando ou perdendo, dinheiro ou sem, saúde ou sem, casado ou separado. Se a separação não acontecer por nossa culpa. Se a gente fazer o que um cristão tem que fazer. Apresente o seu Jesus para os seus problemas, mas apresente-se como Jesus para os seus problemas. Versículo 11. É o que eu mais queria fazer hoje à noite, junto com os irmãos. A Ele, só Deus. A Ele, sabedor do que eu senti essa semana. Feliz por ter uma igreja como vocês. A Ele seja a glória, o poderio, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Muito obrigado, irmãos. Eu gostaria de... Pastor, você entendeu a palavra? Ora por nós. Ora para nós, meu querido. Como ele disse que nós temos que se portar, se colocando Jesus diante do problema, então ele vai orar, porque ele vai estar agora na posição como se fosse diante da situação como Jesus. Mas só vou acrescentar uma coisa que eu acho interessante, porque ele disse sobre a fé. E tem algo também que me acompanha há muito tempo, que diz o seguinte, que a dúvida é contrário da fé. E entre a dúvida que entra em nós, muitas vezes para tirar da presença de Deus, porque vai trazer aí a incredulidade, eu sempre costumo dizer o seguinte: entre duvidar daquilo que Deus falou, tudo que foi pregado hoje foi Deus que falou, então muitas vezes vai vir a dúvida, mas entre duvidar daquilo que Deus falou e a minha dúvida, porque vai vir a dúvida minha, sempre duvide da tua dúvida, jamais duvide de Deus. Amém? Porque Deus é a verdade. Mas eu quero que aqueles que puderem, claro, fique de pé. E eu quero fazer um desafio aqui. Eu tenho feito esses cultos. Se você sentiu que foi realmente uma palavra específica para o seu coração, e você quer estar aqui hoje dizendo: Senhor, eu tenho um monte de problema, mas eu vou aí na frente pela fé, como se fosse realmente Jesus indo diante dos problemas. Eu quero que você venha pela fé aqui. Amém? Você se posicionando diante dos seus problemas, das suas lutas. Eu sei que, como ele mesmo disse, todo mundo tem problema aqui. Então eu quero que você se posicione vindo aqui para frente, aqueles que podem, é claro. Oi, eu gostei, a Viviane, meu pai. Isso é fé, glória a Deus, né? Com cirurgia e tudo, tá aqui, isso é bênção. Então eu quero que você, pela fé, vem mais para cá, pode vir aqui. Você não aparece lá não, viu? Lá não aparece não, aqui só pega a gente aqui, ó. Então você não fica preocupado que você vai sair lá não, ali não aparece. Então eu quero que você feche seus olhos agora. Agora é você se posicionando como Jesus diante do problema. E o nosso irmão vai estar orando agora. Amém, amém. Paizinho querido, eu acredito, Pai, que a tribulação, quando ela vem para que nós tenhamos perseverança, um espírito aprovado que produz paciência. As tribulações com Jesus, elas produzem esperança, elas produzem paciência, elas produzem um espírito aprovado. Paizinho querido, eu me ponho como filho teu, falho aqui, e me ponho intercedendo pelos meus irmãos que estão aqui na frente. Em nome meu e dos meus irmãos, eu peço perdão, Pai, por todo momento onde a minha fé foi pequena, Pai, onde eu fiquei querendo pautar as coisas da minha vida, o meu futuro, eu fiquei querendo pautar ele pelas coisas que eu enxergava, Pai, ou pelas coisas que estavam no alcance do meu entendimento, e talvez meus irmãos já tenham passado por isso. Então eu te peço perdão, Pai,
E ajude, eu peço para o Senhor, nos ajude, Pai, a termos fé, a sermos humildes, a vigiarmos, a termos mansidão, a crença de que o Senhor sempre foi por nós. O Senhor é para os teus filhos um braço forte, uma rocha de vitória, a pedra na qual nós temos que apoiar a nossa fé. Então eu peço, Senhor, derrame do céu o Santo Espírito. Eu peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelos pecados dos irmãos, e peço na sua misericórdia que o Senhor esteja trazendo convicção, fé, salvação, vitória para cada causa dos corações dos irmãos. E todas aquelas causas que sejam fúteis, todas aquelas causas onde o nosso pequeno entendimento da sua palavra, Pai, às vezes nos faz preocupar com coisas que não são devidas. Tira, Senhor Jesus, tira seu Santo Espírito, tira dos nossos corações as pequenas preocupações. Ensina-nos, Pai querido, a nos preocuparmos com o que é mais importante. Isso eu peço a salvação. Eu peço a salvação para minha casa. Eu peço a salvação para essa igreja. Eu peço a salvação para cada vida aqui presente, para os filhos dos lares aqui representados, porque não há bem maior nessa vida aqui na terra do que termos a vida eterna. Não há bem maior do que aprendermos a viver nessa terra em companhia de Jesus, caminhando sobre as águas, movendo o sobrenatural, não acreditando nas mentiras do inimigo. E eu declaro essa família vitoriosa em nome de Jesus, e todo mal plantado contra cada vida agora aqui seja repreendido em nome de Jesus. Toda falta de fé, todo dardo inflamado do inimigo contra qualquer vida aqui, nós repreendemos no nome de Jesus e ordenamos: saia dessas vidas. E profetizamos paz, mansidão, longanimidade, benignidade, o fruto do Espírito para todas as vidas aqui. E há um versículo na sua palavra que fala para que nós conversemos através de salmos, que nós cantemos, que nós o louvemos, e que o Senhor habita nesses louvores, e que desta forma nós sejamos cheios do Espírito. Então encha-nos, papai, encha-nos do seu Santo Espírito. Ensina-nos, adiante dos problemas, louvarmos, adiante dos problemas, apresentarmos o nosso Jesus, a nossa esperança para esses problemas. E acima de tudo, papai, que o medo não tome conta de nós, que não nos faça pecar, que não nos faça arredar o pé, que não nos faça trocar o certo pelo duvidoso, porque certo é o Senhor Jesus, certo é a sua vitória para aqueles que submetem ao Senhor. Ensina-nos a nos submetermos a Ti, Pai. Ensina-nos a enxergarmos a vitória no sobrenatural a cada dia das nossas vidas. Muito obrigado. Cuida com carinho de cada irmão aqui, Paizinho querido. Amém, amém, amém. Amém. Eu senti a virtude do Senhor aqui hoje. Amém. A unção do Espírito na hora que estávamos orando. E lembrando que esse azeite que o Senhor colocou no meu coração para ungir você, veio lá de Israel. E a certeza que eu tenho que veio, que a nossa sobrinha Sueli, quando ela foi lá, ela trouxe para nós. Tem o cheiro da rosa de Saron. Então que você tome posse. O Senhor realmente te abençoando. Enquanto nós vamos estar aqui agora, pode se assentar só um pouquinho, ou recolher a sua oferta, o seu dízimo, que voluntariamente você traz à casa do Senhor. Lembrando que a sua ajuda nos fortalece. Então, diante da sua generosidade, aqueles que estão nos assistindo poderão também estar fazendo aí através do Pix, do QR Code. Feche seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada um que irá ofertar neste momento. Cada um, Senhor, que vai semear no Teu reino. A Tua palavra diz que é o Senhor que dá semente, é o Senhor que multiplica a sementeira. Então traga a bênção da multiplicação. Aqueles que estarão fazendo através, Senhor, aí da internet, através, ó Deus, do Pix, do QR Code, que o Senhor os abençoe. Mas aqueles também que não têm, que o Senhor tenha misericórdia, ajuda a cada um deles a ter, para que também possam semear no Teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Enquanto o nosso irmão Bruno vai estar recolhendo,
Inclusive, gratidão, o irmão Milton e a Alessandra hoje não estão aqui, o Milton está de férias, ontem foi o aniversário dele, teve parabéns aqui, e hoje, ontem, saindo daqui, eles foram para São Paulo, então estão passeando lá as férias dele, então graças a Deus. Lembrando que aqueles que puderem fazer, temos aí o Pix, que é o 16416-275/1000-40, 16416-275/1000-40. E só para a gente finalizar, gostaria que você estivesse orando. Terceiro sábado nós iremos fazer um culto aqui especial para os jovens, assim como fizemos para as mulheres, fizemos também os homens ontem, agora nós vamos fazer para os jovens, e Deus há de abençoar, que vai ser um culto abençoado e com certeza para a glória do Senhor. Vamos estar orando desde já e Deus será glorificado. Amém? Vamos ficar de pé, agradecendo a vocês que estão aí conosco. Traz para mim o caderno rapidinho. Isso, para a gente cantar o último louvor, mas agradecendo aqueles que estão conectados conosco, graças a Deus. Eu sei que tem muitos que muitas vezes não comentam nem nada, mas temos pessoas boas. Nós temos aqui a minha irmã, a Elce, o tio Fausto, estão sempre conectados conosco, um abraço para eles, lá de São Caetano do Sul. Nós temos também a Luzinete Silveira, que é lá de Penápolis, a Solange Clementino, nós temos a Solange Gonçalves, a Irene Ramalho de Penápolis, temos a Kelly Cristina, temos a Neuza Andrade, temos o Lafayette e a Clélia, a Magda Roberto também está conosco, Maria Isabel Quintino, Jefferson Sabino, um abraço para o Jefferson, Ivone Garcia, lá da cidade de Itu, Assunta Curti, Laura Maria Balieiro, nós temos também aqui a Melanie, que está curtindo, a Paula Roberta, e a Solange Gonçalves está pedindo oração pelo seu irmão Jorge, que no finalzinho a gente vai estar orando também, e todos vocês que estão conectados. Vamos louvar ao Senhor? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir e conheceu, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
Amém. Glória a Deus. Mais uma vez agradecendo ao Gustavo, agradecendo a Vitória, a Margarete, que estiveram conosco. Que bom tê-los aqui. E também lembrando que nós temos a oração de segunda a sexta ao meio-dia, aqueles que puderem acompanhar, e os nossos 2 cultos, né, de domingo, 8h30, 19h30, e na quinta-feira também nós temos o culto aqui às 19h30. Vamos levantar as mãos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este culto, agradecemos, Senhor, pela fé de cada um em estar aqui, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão assistir. Mais uma vez colocamos a saúde da Viviane, completa a obra, Senhor, de cura após cirurgia. Ó Deus, abençoa o seu lar, a sua família, abençoa também a Altair, abençoa, Senhor, o Walter. Ó Deus, venha repreender todo o mal, abençoando a todos que estão agora, Senhor, colocando seus pedidos, essa semana que vai se iniciar. Abençoa, Senhor, ó Deus, o mês também de novembro que vai se iniciar, Senhor, essa semana. Que o Senhor esteja conosco, nos cobrindo com teu sangue, nos livrando de todo o mal. Também colocamos o pedido da Solange, que está colocando aqui o seu irmão Jorge. Visita ele, Pai, e que seja feita a tua vontade na vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todo dia comigo. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Podeis